Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Focado aí nos estudos? Tranquilidade? Bem, sejam bem-vindos ao meu canal, a pessoa que está assistindo pela primeira vez, eu sou o professor Vaguinho, eu sou o cara que está tentando descomplicar a matemática e a lógica aqui para vocês, tá bom? Bem, o vídeo que eu trago hoje, ele é uma sequência de vários vídeos que vocês vão ter que assistir. Esse é o primeiro de um assunto importantíssimo que as pessoas me pedem muito. Grava isso pro canal, grava, a gente precisa desse assunto, que é geometria. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou colocar na playlist, vai ter uma playlist aí de geometria plana no nosso canal, tá certo? Acessem depois. Esse é o primeiro vídeo, o vídeo da geometria plana, a introdução. É um conteúdo extremamente vasto, geometria. Você usa geometria desde quando você é criancinha, quando você começa a aprender lá na educação infantil os conceitos de lateralidade, de mais alto, mais baixo, distância, isso já é geometria, não é? Então é um conteúdo extremamente vasto, que você vê desde criancinha até o terceiro ano do ensino médio. Agora, então, já que tem toda essa complexidade, por onde começar? Olha, a gente vai começar verticalizando aqui nesse vídeo, buscando os pilares da geometria básica. Então a gente vai começar estudando os pilares, os conceitos fundamentais para se aprender aquela geometria mais avançada. Você que já está querendo aí calcular área, volume, calma. A gente primeiro vai aprender os conceitos básicos, tá bom? A gente vai revisar nessas introduções aqui ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, relações métricas na circunferência, no triângulo retângulo. Aí quando a gente acabar tudo isso, a gente vai para as questões que mais caem em prova do Enem, de concurso, né, e vestibular, que é a parte de área de figura plana. Então o conselho que eu te dou é, não vá direto para áreas de figuras planas, tá? Antes de chegar em áreas, nós temos todo um percurso a fazer, certo? Tem toda uma trajetória, uma metodologia aqui que é se apropriar primeiro dos conceitos básicos, tá certo? Básicos nem tanto, dos conceitos que são pré-requisitos para poder ir lá para frente. Então, primeiro, assista esses vídeos sobre ângulos, polígonos, triângulos, depois que a gente vai pensar em área de figura plana, tá? Geometria também tem um detalhe que eu preciso falar para vocês, que eu trago toda essa minha experiência, né, de 20 anos de sala de aula aqui para vocês, que é o seguinte, vocabulário. Você precisa também se apropriar do vocabulário da geometria, que também é um pouquinho amplo, tá? Então, uma sugestão é, toda palavra nova que vocês ouvirem aqui comigo no canal, anotem no caderno e anotem um significado, porque muitas vezes você tá bem em geometria, você está resolvendo a questão lá em cima já, só que de repente apareceu uma palavrinha, sei lá, apareceu a palavra lados homólogos, apareceu a palavra não colineares, e aí, por não ter esse conhecimento dessa palavra, te emperra na resolução da questão. Então, minha dica é, vamos na base primeiro, depois que a gente ficar bem na base, a gente sobe, tá bom? Fica firme aqui comigo no canal, que você vai ter vídeo disso tudo, até chegar na parte mais complexa. Beleza, então, dito isso, eu vou começar então com a nossa aula de hoje, que é Introdução à Geometria Plana. Então esse vídeo a gente vai falar sobre ângulos, tá certo? O foco de hoje é ângulos. Ângulos é uma coisa muito usada no dia a dia, né? Nas conversas informais se usa a palavra ângulos. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, ó, esse é o seu ponto de vista, o meu ângulo é outro, tá? O ângulo que eu vejo, esse fato é outro. São ângulos diferentes de ver a história. Ou então assim, o cara chutou a bola e acertou no ângulo. Então são expressões que a gente vê, ouve no nosso dia a dia, tá certo? Bem, outro detalhe importante para esse vídeo, a gente precisa fazer alguns acordos aqui antes de seguir o vídeo. O primeiro acordo é, você vai se inscrever no meu canal, tá? Por favor, se inscreve aqui no canal, que isso é importante para mim. Aperta aqui nesse vermelhinho aqui embaixo e se inscreva no canal. E o like você vai dar se você gostar da aula, tá? No finalzinho você dá um like se gostar. Se não gostar, também dá o like. Veja, qual é o nosso acordo? Eu vou estar trazendo muitas expressões aqui hoje, então é uma aula muito conceitual, tá certo, galera? Então eu vou precisar ler algumas coisas e vou destacando, aí depois que eu ler eu vou abrindo os conceitos para não passar nada, viu? Eu tenho que ser muito criterioso aqui e cuidadoso com essa aula para não passar nenhuma palavra. Então vamos nessa. Ângulos. Considere duas semi-retas, olha essa expressão aqui, semi-reta. Uma reta é algo ilimitado, tá? Uma semi-reta é quando tem início, é uma parte da reta, tem início e não tem fim. Considere duas semi-retas de mesma origem. Então, tá aqui, a origem seria o ponto O, nós temos aqui a origem, e temos as duas semi-retas, que é OA e OB. E a região convexa determinada por elas, é isso aqui que eu estou pintando.
incluindo as próprias semirretas. Essa região é chamada ângulo geométrico ou simplesmente ângulo. Tem uma coisa que os alunos pecam, alguns alunos pecam durante a aula, que é achar que ângulo é só essa partezinha que eu estou pintando de azul. Vamos derrubar logo isso? Ângulo é toda essa região aqui que eu pintei de vermelho e o azul também é toda a região que está entre as duas semirretas, incluindo as duas semirretas, beleza? Essa é a definição para ângulo, galera. Ângulo é onde tudo começa. Dizemos que O é o vértice, vamos logo memorizar isso. Essa origem aqui é o vértice, palavra importante, do ângulo AOB. Olha como é que se escreve ângulo, olha para cá, AOB. O ângulo é AOB. Aí você coloca o O no meio, sempre o O no meio, tá? O vértice no meio com esse chapeuzinho. Ou simplesmente eu posso dizer assim, ó, ângulo O, beleza? E as semirretas são OA e OB, são os lados. Então, quais são os lados desse ângulo? Os lados são OA, que é uma semirreta, e OB. Vejam como a gente representa a semirreta, essa setinha para o lado, tá certo? Muito bem, então aqui nós pegamos a definição do ângulo. Tem bastante coisa, eu vou trazer vários teoremas e axiomas, e no final a gente vai fazer vários exercícios também. Fica comigo até o final, você vai ficar fera em geometria, eu te garanto, viu? Vamos lá. Medida de ângulo. Como é que se mede um ângulo? Existem várias formas de medir um ângulo, só que eu vou focar aqui em apenas uma metodologia, que é através do grau, tá certo, galera? Vocês estão lembrados daquele transferidor que a gente usa na escola, na aula de geometria, de desenho geométrico? Transferidor, lembra? É ele que é o aparelho utilizado para medir ângulos. Vai ser importante o entendimento aqui. A cada ângulo associa-se um número chamado medida do ângulo. Então, todo ângulo vai ser associado a uma medida. E essa medida, gente, vai ser de acordo à abertura do ângulo. Essa abertura é que vai gerar uma medida. E a unidade que a gente vai usar é o grau. Como é que eu vou estabelecer esse grau? Olha, o grau foi o seguinte. Aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que um ângulo que parece uma meia-lua, tá vendo? Uma meia-lua é um ângulo raso de 180 graus. Aí o seguinte, os caras pensaram assim, vamos dividir esse ângulo em 180 pedacinhos. Cada pedacinho desse é chamado de grau, tá certo? Então o grau vem daí, dessa repartição do ângulo de 180 em 180 partes. Beleza, eu estou dizendo aqui, esse ângulo é AOB, vocês estão vendo aqui? E aí eu chamo de M de AOB, é a medida do ângulo. Então quando vocês virem esse Mzinho, significa que a medida do ângulo AOB, que eu estou chamando aqui de alfa, tá? Então esse alfa aqui representa a medida do ângulo. Tranquilidade? Muito bem. Agora a gente vai classificar os ângulos, certo? Eu já falei uma coisa, mas eu vou ser repetitivo, me perdoem. Tem que memorizar, tem que entender, apreender todos esses conceitos. Algum momento em tua vida você vai usar isso, certo? E outra coisa, anota isso aí no teu caderno. Os melhores estudantes em geometria são os estudantes que dominam mais propriedades e teoremas. Vá por mim. Quanto mais propriedades e teoremas você dominar, você vai bater o olho na questão e vai falar, isso é por aqui, isso é por aqui. Pode confiar, viu? Geometria tem disso. Então vamos nessa. Como é que eu posso classificar um ângulo? O ângulo de 0 grau, que é o ângulo nulo, então alfa é igual a 0 grau, é quando a semirreta A está coincidindo com a B, ou seja, está em cima, então não tem angulação nenhuma, é 0 grau. Um ângulo que está entre 0 e 90, tá vendo? O alfa aqui está entre 0 e 90, ângulo agudo. Se o ângulo medir exatamente 90 graus, que é o ângulo mais importante na minha opinião, do ponto de vista da vida real, a gente vê esse ângulo de 90 em várias situações, ó, no azulejo da parede, no porcelanato do piso, na parede a gente vê ângulo de 90 graus. Se você tiver com seu corpo aqui, ó, ereto assim, né, você vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, então o ângulo reto é um dos mais importantes. Esse símbolo aqui, galera, não pode esquecer esse símbolo, tá? Esse símbolozinho aqui significa que o ângulo tem 90 graus, tá? Vai anotando. Se o ângulo estiver entre 90 e 180, maior que 90 e menor que 180, ângulo obtuso. E o ângulo raso é o ângulo que tem 180 graus, tá certo? É essa abertura. E se for o ângulo completo, é o ângulo de 360 graus. Inclusive, um dos vídeos meus aqui do canal, eu falo sobre esse ângulo de 360, né? E puxo para uma coisa que acontece no dia a dia, que as pessoas falam assim, ó,
eu vou dar uma guinada de 360 graus em minha vida financeira. Ou seja, a pessoa que dizer que vai mudar, né, completamente a vida financeira. Mas nós sabemos que, do ponto de vista da geometria, há um equívoco nessa frase, né? Porque quando você quer mudar a sua vida, você tem que dar um giro de, digamos, 180 graus. Sair daqui do leste para o oeste, tá? O contrário. Quando você fala que vai dar um ângulo de 360 graus, uma volta, você volta para o mesmo lugar. Então, do ponto de vista da matemática, especialmente da geometria, há um equívoco, né, nessa fala. Mas no dia a dia há comunicação e é isso que importa, não é, galera? Muito bem, vamos seguir. Mais conceito, tá? Quero trazer agora ângulos complementares e ângulos suplementares. Olha, dois ângulos, a gente usa muito as letras gregas, tá? Para representar as medidas dos ângulos. Então, nesse caso aqui, ó, alfa e beta. Alfa e beta são ditos complementares se a soma dos dois for igual a 90. Então, o que são ângulos complementares? É quando dois ângulos somados 90 graus, somam 90 graus. Exemplo, eu tenho um ângulo de 70, aí eu pergunto, quem é o complemento de 70? 90 menos 70 vai dar 20, tá? Essa é a ideia dos complementares. Já os ângulos suplementares é quando eles juntos somam 180 graus, tá? Tem que memorizar isso. Bora fazer um exemplo aqui rapidinho? Determinar o ângulo cuja medida é o quádruplo do seu complemento. O quádruplo a gente sabe que é vezes 4, certo? E o complemento de... Veja bem, determinar o ângulo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar o ângulo, que eu não sei, eu vou chamar de x, tá certo, galera? X. Então, quem é o complemento de x? Complemento de x. Veja, se o ângulo é x, o complemento eu pego 90 menos x, eu não sei quem é x, então vai ficar assim mesmo. Complemento é 90 menos x. Vamos equacionar aqui agora, determinar o ângulo cuja medida, ou seja, a medida é x, a gente troca por igual em matemática, não é? É igual a o quádruplo é 4 vezes do seu complemento que eu acabei de achar, 90 menos x. Então, seria essa equação aqui. Resolvendo a equação, x é igual a 4 vezes 90 vai dar 360 e 4 vezes menos x dá menos 4x. Menos passa positivo, mais 1 vai dar 5, tá? 5x é igual a 360, x é igual a 360 dividido por 5, que vai dar 72 graus, tá certo? Beleza, a resposta é essa. Agora só fazendo um testezinho aqui, x é 72, deixa eu mudar para azul aqui. Galera, quem é o complemento de 72? 90 menos 72 vai dar quanto? 18, certo? Então 18 graus é o complemento. Fazendo a prova dos 9 aqui, 72 é o quádruplo, 18 sim, 18 vezes 4 vai dar 72. Então certinho aqui, não é? Tranquilidade até aí? Espero que vocês estejam aprendendo tudo comigo, viu? Vamos lá. Outra definição, que são os ângulos OPV, opostos pelo vértice. Vou ler aqui. Dois ângulos são chamados OPV quando tem um vértice em comum, que é esse O aqui, tá vendo, galera? Um O. E os lados de um deles são semirretas opostas ao lado do outro. Então, tá aqui, ó. Se a gente pegar o ângulo AOB, cadê AOB? AOB, certo? AOB. E o ângulo COD, a gente chama de OPV, opostos pelo vértice, tá certo? Eles têm o mesmo vértice, só que as semirretas são em direções contrárias, tá certo? Beleza. Existe um teorema sobre esse tipo de ângulo. Eu gosto de dizer que é o ângulo da tesoura. Parece uma tesoura, né? Esses dois ângulos aqui. Bem, falar uma coisa importante para vocês. Se você estiver distraído, se atenta aqui, por favor. Galera, em matemática, eu sempre falo aqui para vocês, existem os axiomas e os teoremas. Os axiomas são aquelas regras que não precisam de demonstração para serem aceitas. Exemplo, por 2 pontos passam apenas uma reta. Isso é um axioma. E outras coisas são chamadas de teoremas, que são coisas que precisam ser demonstradas para ser acreditadas. Só que aqui no meu canal, a minha proposta não é provar as fórmulas, é preparar vocês para provas, né? Enem, concurso, trainee. Então, eu não provo os teoremas aqui, não dá tempo. E nem é minha ideia aqui, tá? Então, vocês vão aceitar esses teoremas. Mas lembrando que qualquer livro de matemática que você encontrar, você vai ver as demonstrações.
E um teorema importante sobre os ângulos OPV é que dois ângulos OPV sempre têm a mesma medida, certo? Então veja bem, se esse alfa, exemplo, for igual a 40 graus, esse beta também vai ser igual a 40 graus. Segura isso que eu vou usar muito, tá? Outra informação que eu tiro importante é, gente, vou até usar uma cor azul aqui agora. Analisa comigo esse ângulo alfa aqui e analisa comigo esse ângulo gama, que é outro ângulo aqui. Se a gente juntar essas duas partes aqui, a gente faz um ângulo de quanto? 180 graus, concorda comigo? Então, outra relação que eu posso tirar desse desenho é que alfa mais gama mede 180 e beta mais gama também, tá vendo aqui, ó? Beta mais gama, 180. E a gente acabou de aprender que ângulos que somam 180 são chamados de suplementares. Pronto, beleza. Tô quase encerrando a parte teórica, segura aí, tá? Bem, outro conceito é o conceito da bissetriz de um ângulo. Gente, para decorar isso aqui, vocês vão lembrar que a palavra bi dá a ideia de quê? De dois. Vamos entender o que é uma bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta. Então, bissetriz é uma semirreta com origem no vértice do ângulo e que divide os dois ângulos de mesma medida em dois ângulos e que o divide, perdão, em dois ângulos de mesma medida. Bora entender? Ó, aqui você tem o ângulo AOB. Se eu disser que OS é a bissetriz, eu estou querendo te dizer que essa semirreta OS dividiu o ângulo em duas partes iguais. Você está vendo esse tracinho aqui, galera? Em matemática, quando a gente bota dois tracinhos assim, para você que não sabia, significa que são iguais, que tem a mesma medida, tá? Então, essa é a função da bissetriz de um ângulo, dividir um ângulo em duas partes iguais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, medida de AOS é a mesma coisa de BOS. Tranquilo? Acredito. Pronto, essa é a última parte aqui da teoria para a gente fazer nossos exercícios, tá? Bem, vou falar de um assunto agora que é, assim, é fácil, mas a gente precisa ter muito cuidado com ele, certo? Que é duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Olha comigo aqui no desenho, galera. Você vai ter duas retas paralelas, que é R e S. Eu vou aproveitar aqui para lembrar o símbolo das paralelas. R é paralela a S, tá? E você vai ter uma reta T que está aqui, que é uma transversal. Quando essa transversal corta essas retas paralelas, ela divide aqui em 8 ângulos, tá? Ela forma 8 ângulos. Eu vou pintar os ângulos vermelhinhos, os agudos de vermelho, tá? Todos os ângulos agudos eu estou pintando de vermelho. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. E todos os ângulos obtusos eu estou pintando de azul. Azul, azul. Pronto, tá aqui os ângulos. Eu quero falar primeiro com vocês sobre nomenclatura, tá? Isso tem caído quase não tem caído em prova de vestibular. Cobrar nomenclatura, que é isso aqui que a gente vai trabalhar, é muito raro. Muito. Eu não vou dizer que é impossível cair, mas é muito raro. O que a gente vai focar é nesse macete daqui a pouco, tá? Mas antes disso, deixa eu passar aqui pela nomenclatura. Ó, a palavra colateral. Colateral quer dizer no mesmo lado. Quem é que define esse lance de mesmo lado? É a transversal T. Então, do lado de cá, se eles estiverem do lado de cá, são colaterais, tá? Então, se os dois ângulos estiverem do lado de cá, são colaterais. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, exemplos de colaterais internos. Colateral interno. Então, eu peguei aqui D e E. Vamos ver? D, o ângulo D está aqui, o ângulo E. D e E são colaterais internos, porque o D e E estão do mesmo lado. A outra coisa, quando ele fala interno ou externo, quem define isso, interno ou externo, são as retas paralelas. Se cair dentro desse amarelo aqui, a gente fala que os ângulos são internos. Se cair fora, os ângulos são externos. Então, quando eu digo colateral, peraí, vou mudar de cor aqui. Então, se eu digo colateral interno, estão do mesmo lado, tipo D e E, estão do mesmo lado, D e E, internos, tá? Colaterais externos, eu peguei aqui B e G, estou dando um exemplo só de cada um, B e G. B e G estão do mesmo lado, B e G, então são colaterais externos. Agora, outro conceito, alternos, galera. Alterno é quando está de um lado e do outro, da reta T, da transversal. Alternos internos é aqui, ó, é C com E, C e E são alternos internos, ou então D com F.
Alternos externos é quando está de um lado e outro do outro, só que fora. A e G, cadê? A está aqui de um lado, G do outro. Alternos externos. E os correspondentes é tipo B e F. Cadê B e F? B e F. Um está dentro, outro está fora, certo? Seguindo para a mesma direção assim. Aí são correspondentes, tá certo? É bom memorizar isso, é bom entender isso aqui, essa lógica minha aqui, mas o mais importante é o que eu vou fazer agora. É esse macete aqui, tá, galera? É isso que eu vou usar para resolver as questões de prova. Atenção, todos os ângulos agudos são congruentes. Todos que eu marquei de vermelho aí têm a mesma medida. Ó, B é igual a D, porque são OPV. B é igual a F, concorda comigo também? Porque são correspondentes. Então D é igual a F. Logo, os alternos internos são correspondentes, mas não precisa criar tanta coisa não. É só botar na sua cabeça todos os ângulos de vermelho aí. Todos os de vermelho têm a mesma medida, os agudos. E todos os obtusos também têm a mesma medida. G, E, A e C, todos têm a mesma medida. Não precisa decorar tanta coisa não. E por último, um dos ângulos agudos e um dos obtusos são suplementares. Suplementares vocês sabem o que é, né? Formam 180. Eu vou pegar um par para vocês entenderem. Olha para mim aí, E e F. E mais F. E mais F, galera, eu vou pintar de verde aqui. O que vocês observam? Forma quanto? 180 graus, tá certo? Então, alguns pares aí formam 180 graus, tá certo? Beleza. E agora vamos para os nossos exercícios, colocar em prática toda essa teoria que eu falei, certo? Se liga, presta atenção que as coisas vão clarear agora. Exemplo 1. No exemplo 1 nós temos aqui, calcular o valor de x em graus na figura. Questão tranquila. Gente, isso aqui vocês tinham que enxergar na hora da prova, tá? Esse ângulo de 90 graus. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as três medidas, que é x mais 3x mais 10 mais x e vou igualar a 90 graus. Tranquilo? Montei a equação. 5x é igual a 90 menos 10 dá 80. X é igual a 80 dividido por 5, que vai dar 16, tá? Como o meu horário está estourado aqui nesse vídeo, eu fiz a equação um pouquinho mais rápido. Mas se você tiver com dúvida em equação, achei que Vaguinho foi muito rápido na resolução da equação, não tem problema. É só olhar meus vídeos aqui abaixo, você vai ver que tem vídeo de equação do primeiro grau aqui, que eu explico bem devagarinho, tá? Então eu estou acelerando só na equação, para a gente poder bater nossa meta aqui. Beleza. Exemplo 2. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei letra A. Exemplo 2 agora. Exemplo 2 eu vou complicar só um pouquinho. Na figura, OP é bissetriz. Vamos ver? OP está aqui. OP. Nós já sabemos o que é bissetriz. Bi de quê? De 2. Então, quer dizer que OP divide esse ângulo aqui. Sim, é bissetriz de A ou B, desculpe. A, O, B. Então, divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, o que eu tenho de legal aqui? Que y menos 10 tem a mesma medida de x mais 30. Concorda, galera? Pronto. Aí o autor pede o quê? Determine o valor de x e y. Sabe o que eu estou reparando aqui? Vou até pintar de amarelo. Não sei se vocês já perceberam. Esses três ângulos somados aqui dá 180. E é esse caminho que eu vou tomar, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 2y mais y menos 10 mais... Só que eu não vou colocar x mais 30. Eu vou botar y menos 10, já que os dois têm a mesma medida. Agora eu explico por quê. Eu vou colocar y menos 10 ao invés de x mais 30 para ficar com uma letra só. Então, se eu tenho uma letra só y, eu consigo resolver a equação. Pegou? 2y, 3y, 4y. Menos 10 é menos 20. É igual a 180. Então, 4y é igual a 200. Y é 200 dividido por 4, que vai dar 50 graus, tá, galera? Então, só pode ser a letra E, concorda comigo? É a única que tem y igual a 50. Curiosidade, se quiser achar o valor de x, vem aqui em cima, ó. Se quiser achar o valor de x, vem aqui em cima. Substitui y por 50. Aí fica 50 menos 10 é igual a x mais 30. Aqui dá 40, quando passa 30 fica 10. Então, x10 e y50. Tá tranquilo? Tá suave aí por enquanto? Complicar só mais um pouquinho, tá?
Questão um pouquinho mais pesada, mas eu confio em vocês aí. Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor, ela pediu ajuda a seu tio. O enunciado era: as retas R e S são paralelas. Isso é muito bacana, viu? R é paralela a S. As retas U e T são transversais. U tá aqui e T tá aqui. Faltou aqui, tá? Encontre o valor de X na figura abaixo. Boa questão essa, tá, galera? Boa questão. Sabe como foi que eu raciocinei? Para descobrir o valor de X, cadê X? X tá aqui. Eu pensei assim, tem duas retas aqui, que é R e S, cortada pela transversal T. Só foque na transversal T, tá? Bota seu olho só na transversal T. Se você tem 20 aqui, esse outro ângulozinho aqui, que é agudo também, alterno, interno, mas é agudo, também vai medir 20. Pronto. Tranquilo? E agora eu vou precisar usar uma coisa que eu não falei nessa aula ainda, que eu vou falar nas aulas futuras. Mas essa questão, como ela é de vestibular, ela envolve mais coisas, tá? Então me perdoe, mas eu vou usar um teorema que ainda vou explicar nos próximos vídeos, que é o seguinte, ó. Foca nesse triângulo aqui pra mim, tá vendo? Tem esse triângulo aqui que eu pintei de verde. Galera, tem um teorema chamado teorema do ângulo externo, que a gente vai aprender com fé em Deus nos próximos vídeos. Teorema do ângulo externo de um triângulo, tá? De um triângulo. Que diz assim, todo ângulo externo do triângulo, no caso X, é igual à soma dos dois internos que não estejam adjacentes a ele. Então, essa medida X aqui é a mesma coisa, é a soma desses dois ângulos internos que não estão colados, adjacentes nele. Então, X é igual a 120 mais 20 graus. Aí X vai dar 140 graus, tá? Eu acabei usando aqui uma coisa, porque a questão de vestibular ela envolve várias coisas, né? Letra E. Você poderia também fazer assim, ó. Achar esse ângulozinho aqui de dentro, esse pequenininho assim, ó. Lembrando daquela propriedade. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. 120 mais 20, 140. Então faltaria 40 aqui, não é? Para esse azulzinho. 40 do azulzinho, mais quanto dá 180? Aí daria 140 também, certo? Tô estourado no tempo aqui, galera. Vou fazer só mais uma, tá? A mais complexa aqui pra gente finalizar nosso vídeo. Exemplo 4. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas, ó. Boa questão. A medida alfa que está apresentada aí então, uma questão um pouquinho mais difícil, só que eu sou mais vocês. Eu acho que vocês estão preparados para me ouvir. A estratégia para resolver essa questão é traçar aqui uma paralela, certo? Chamar de, sei lá, Wzinho, de vaguinho. Tracei uma paralela. E aí, sabe qual vai ser meu raciocínio, galera? Essa partezinha aqui que eu estou pintando de azul é igual a essa partezinha aqui, vocês concordam? São alternos internos, agudos, mesma medida. Então aqui é alfa mais 20. E essa parte de verde aqui agora, olha esse verdinho aqui, tchan, 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 tchan. Eu vou ter que descobrir esse verdinho primeiro. Mas não está difícil não, sabe por quê? Para descobrir esse verdinho aqui, eu vou fazer 180 menos esse grandão aqui. O todo é 180. Então se eu tirar o grandão, vai sobrar o verdinho. Então 180 menos 3 alfa mais 30. 180 menos... jogo de sinal, viu, galera? Vou fazer devagar. Jogo de sinal, jogo de sinal. Então vai dar 150 menos 3 alfa. Aí eu vou colocar aqui, ó, 150 menos 3 alfa. Show de bola. Sabe por quê? Porque esse verdinho que está aqui vai estar aqui em cima também, essa parte. E aí eu vou colocar aqui, ó, 150 menos 3 alfa. Agora eu encerro a questão. Sabe como é que eu vou encerrar? Fazendo uma igualdade, uma equação. Não sei se vocês já sabem qual é. Alfa mais 20, que é o azulzinho ali, mais o verdinho, que é 150 menos 3 alfa, vai dar igual ao grandão. E quem é o grandão? O grandão é esse aqui, ó, que é igual a 4 alfa menos 10, né, gente? Menos 10. Então vai dar... Deixa eu só conferir se é menos 10 aqui, porque eu não estou conseguindo ver ter essa visão aqui. É menos 10. Menos 10. Então, para encerrar, alfa menos 3 alfa vai dar menos 2 alfa mais 170 é igual a 4 alfa menos 10. Vou passar o menos 2 alfa positivo, aí fica 6 alfa do lado de cá e aqui 180. Portanto, alfa é 180 por 6, que dá 30 graus, certo?
Pronto, finalizamos aqui a nossa aula, extrapolei meu tempo, eu acredito, um pouquinho aí, mas eu acredito que a gente foi bem criterioso aqui, eu fui no ponto a ponto aqui, deu para pegar muita coisa de ângulo. Foi tudo de ângulo? Não, mas foi uma grande parte aqui. A intenção é essa, né? É deixar vocês fortes aqui, independentes. Porque se eu torno vocês independentes, vocês conseguem sozinhos pegar o restante do assunto, tá? Então agora é o quê? Fazer exercício para colocar em prática toda essa teoria que eu trouxe aqui. Então se prepare aí que vai ter o próximo vídeo de geometria plana, introdução, e o próximo vídeo eu trago polígonos, tá certo? Um abraço, bons estudos aí. Valeu!